Judilosito, de noveito. Essa é uma obra nova aqui no canal. E se tu ainda não assistiu às outras obras, passa lá rápido e assista. E deixe o seu like e também se inscreva. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Judicial Man. A obra começa com uma moça dizendo para virem comprar as suas melancias. E que elas são as melhores do dia. Esse figurante com cara de safado chega na garota e a pergunta se as melancias são realmente as melhores. E garota respondeu que as melancias chegaram hoje da fazenda. Mas se ele não gosta de melancias, não compre, é claro, né? E o figurante safadinho diz que vai provar então. E quando prova, ele cospe, e diz que as melancias nem mesmo têm sabor e acrescenta, dizendo que a garota está tentando o enganar. E começa a tentar se aproveitar dela. E ela diz que se eles continuarem assim ela vai gritar. E o figurante safadinho diz para ela tentar. Pois mesmo que ela sangre de tanto gritar, ninguém a irá salvar. E o prota vê sua irmã sendo intimidada. E de repentemente vem um varão numa velocidade imensa. E o prota grita para deixarem a irmã dele. E o varão vai diretamente no cu do cara. E o cara ficou em choque por um momento. E depois começou a gritar que a bunda dele está doendo e os caras ficaram muito agitados e assustados. E o prota finalmente aparece e pergunta como é que eles se atrevem a tocar na irmã dele. E acrescenta dizendo que vai espancar todos eles. E o figurante se perguntam de onde é que veio esse pirralho. E o dizem que ele está cortejando a própria morte. E o figurante safadinho ordena que acabem com o prota. E o prota atira mais um varão que vai diretamente para a boca dele. E o figurante começa a chorar. E os figurantes só ficam atonitos e dizem poças, o terceiro irmão foi acertado por uma vara novamente. E o figurante safadinho mesmo com uma vara na boca diz para se calarem e acabarem com o prota. E eles começaram a se apressar e o prota só fica lá. Frio e flamenguista, mas eles ficam ao redor dele. Ele começa a balançar a vara feito um louco e começa a gritar que ele vai espancar todos eles. E todos ficam com expressões de dúvida. E depois começam a bater nele e chamam ele de tudo quanto é nome. E a irmã dele só fica lá pedindo para não o espancarem mais. E só param quando a polícia começa a chegar. E fogem com o figurante safadinho nos braços. E só vemos a mão do prota sem mais forças. Provavelmente morreu. E a irmã lhe pega pelos braços. E chorando ela pede para o prota acordar. E o prota abre os olhos e se pergunta onde ele está. E depois vê seu pingente de jade brilhar na sua frente com uma luz dourada. E entra uma luz azul e vermelha em cada um dos olhos enquanto a luz dourada fica em volta dele. E ele grita que os seus olhos estão doendo. Ele acorda no hospital. E bate com a cara no subudecai dela. Mas ela ainda fica sem reação. E os dois se olham. E depois ela reage e pergunta que diabos o prota está fazendo. E o prota pede desculpa e diz que não foi de propósito. E ela diz que se o prota fez isso de propósito ela vai chamar os seguranças. E o prota responde que a culpa não é dele, é dela. Pois foi ela quem meteu o subudecais perto do rosto dele. E recebe uma notificação no seu subconsciente que diz que a percepção Yin e Yang foi ativada. Com o olho esquerdo ele consegue ver o Yin através do interior e com o olho direito ele consegue ver o Yang através da matéria. E de repentemente o prota consegue ver o Sutinhan dela. E sair sangue seu nariz devido à excitação que sentiu. E a doutora diz para algum parente do Yehen pagar as contas médicas dele. E a irmã do prota aparece e diz que é ela quem vai pagar as contas médicas do Yehen. E o prota fica só encarando. E o prota em seus pensamentos se pergunta se ele está sonhando. E quando a irmã dele entra ela pergunta se ele está bem, consegue ver o sutiã e biquíni dela. E grita para ela vestir algumas roupas. E ela pensa que ele está com febre pois ela está com roupas. E ele encara de perto os subudecais da irmã dele. E ela viu que ele não está com febres. Mas se pergunta se por um acaso ele está alucinando. E o prota lá, se perguntando como é que as roupas de sua irmã apareceram.
enquanto a irmã dele vai pagar a conta médicas, onde a irmã pergunta à enfermeira se a quantia que ela entrega é suficiente, e diz que se não for ela tem mais. E a enfermeira responde, não é preciso aumentar mais nada. A quantia é suficiente. E acrescenta dizendo que o IRM já tem alta, então ele já pode voltar para casa. E ele tenta ver com os seus olhos novos uma das salas do hospital. E ele vê o Doctor com uma gostosa em seus colos. E em sua cabeça ele o chama de velho pervertido. E ele decide ver na direita e esquerda dele para ver se encontra mais alguém. E ele vê uma enfermeira bem gata e decide ver a cara dessa tal enfermeira. E ela começa a andar, e o prota só fica tentando ver o rosto. E pensa, só mais um pouco. E ela finalmente vai se virar. E quando vemos o rosto dela é homem afinal. E sai ketchup de seu nariz. E o prota se pergunta até aonde ele consegue ver com esses olhos. Nosso prota promete a si mesmo que irá usar percepção Yang para conseguir dar uma boa vida à sua irmã. A obra corta para o prota se despedindo de sua irmã e a dizendo que tem assuntos a resolver neste momento e que irá chegar tarde naquela noite. A irmã dele só concorda e diz para ele ter cuidado. E na cidade grande, o Ian se pergunta como é que ele irá usar a percepção Ian para ganhar dinheiro. O que acham que ele vai fazer? Comenta aí agora, entendeste? Comenta agora. E só depois é que vamos continuar o vídeo. Já comentaste? Sim? Então, se tu comentaste que ele vai apostar em jogo de dados em que se tu acertares o número que está por baixo de um copo ganhas, então deixa o like, se inscreva e compartilha esse vídeo com os teus amigos. E para tu que não comentou isso, então se inscreva que talvez na próxima possa acertar. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Ele fica surpreso ao ver alguma coisa e fica com a boca meio aberta. E vai ao lugar em que estão reunidas muitas pessoas em volta de uma moça. E eles estão fazendo apostas. E a garota diz que aposta 500 yuan no número pequeno. E os caras começam a fazer suas apostas. O figurante gordinho aposta 300 yuan no número grande, e o figurante grisalho aposta 500 yuan no número grande, e o figurante loirinho aposta 600 yuan no número grande. E agora tem em sua cabeça os chamas de idiotas, pois no final quem irá ganhar sempre será ela. O Ian admira o quanto de dinheiro estão apostando no jogo e decide utilizar a percepção Ian para ver se saiu um número maior ou menor. E vê que tem 3 dados, na qual em cada dados aparecem números diferentes. O primeiro apresenta 4 pontos, o segundo 2 e o terceiro 3, que dá um total de 9 dados. Ian, pensativo, diz que os números menores são de 4 até 10 e os números maiores são de 11 até 18, o que quer dizer que a garota ganhou. E os caras, muito irritados e agitados com expressões de espanto e raiva ao mesmo tempo, gritam que não acreditam que a garota ganhou de novo. E outro diz que já perdeu 3.000 anos nas últimas 3 horas, e a garota dando risadas e está agradecendo pelo dinheiro que ganhou, e pergunta aos caras se eles vão jogar novamente. Ela vê o nosso prota e acha que ele também é um idiota como os outros e o chama de garoto bonito. Ela o convida para ele vir jogar também. Ela atira os dados para o ar, depois agarra com os copos, e os caras estão muito agitados e admirados com a performance dela. E a garota chama o prota de garoto bonito e pergunta se ele vai jogar também. E o prota utiliza a percepção Ian e vê que o número é maior. E a garota diz para começarem a apostar. E os caras começam a apostar. Um cara aposta 300 yuan no número grande, e o outro 100 yuan no número grande, e por fim 500 yuan no número pequeno. E o prota espera a sua vez na fila, e quando chega a vez dele, ele pergunta à garota se ela não acha que os seios estão muito visíveis.
E ela, corada de vergonha, coloca o dedo em seios. Coloca os dedos em seus lábios e diz num tom de vergonha que ela não sente que está mostrando demais, mas ela diz que o prota tem razão, só que ela gosta de se vestir assim. E o prota ganha a aposta e recebe o dinheiro. E o prota recebe o papel e em seus pensamentos ele diz que foi bem fácil ganhar o jogo. E se imagina como um lobo e a garota como um coelhinho e diz que hoje vai acabar com todo o dinheiro da garota. E eles continuaram a jogar e jogar. E 1 hora se passaram e todos os jogos o prota ganhou, juntamente com a garota. E vemos o prota contando o seu dinheiro e a garota o chamando, pois ele deveria estar a observar ela balançar os dados. Comente se quiseres a segunda parte, e deixe o seu like e também se inscreva que eu trarei a segunda parte com mais de 30 minutos. E... Fui.